Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, com o Halloween chegando, eu resolvi trazer uma crítica de um dos meus filmes favoritos, que eu realmente não acredito que eu nunca falei um vídeo só sobre ele aqui, que é o longa Cisne Negro. Me acompanha Nina, uma bailarina dedicada que conquista o papel principal em uma nova montagem de O Lago do Cisne. Para viver tanto o cisne branco quanto o cisne negro, ela precisa confrontar seus medos, desejos e sua própria sanidade. A chegada da livre e provocadora Lily intensifica o seu conflito interno. O filme tem direção de Darren Aronofsky e ele recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor filme, e levou para casa a estatueta de melhor atriz para Natalie Portman. O longa então evidencia a toxicidade da competição dentro do universo do balé, sendo um terror, inclusive o 4º filme do gênero da história do Oscar a ser indicado na categoria de melhor filme. Antes de assistir o filme, eu admito que eu tinha muito preconceito, em parte porque eu não tinha muito conhecimento sobre o que seria o filme, né? E eu achava que ele seria um drama, mas na verdade ele é muito mais complexo do que isso, e eu acho que ele trouxe um retrato tão interessante sobre o mundo do balé que foi algo que começou a me deixar mais interessada. Então hoje em dia, cada vez que eu vejo conteúdo sobre isso nas redes sociais, é algo que eu paro pra assistir. O filme então é um terror psicológico que traz a personagem da Nina sendo cada vez mais consumida por uma obsessão através dessa busca pela perfeição dentro do balé. E é muito interessante que conforme eu fui vendo mais coisas, eu percebi o quanto o mundo do balé em si é um mundo extremamente competitivo. Tem outro filme que também foi indicado ao Oscar de melhor filme, que o nome é Momento de Decisão, que ele trata bastante dessa questão de uma pressão tanto estética quanto performática dentro do balé, né? E como as bailarinas muitas vezes têm que abdicar de muitas outras coisas na vida para conseguir se dedicar e serem perfeitas, né? É uma profissão que exige muito fisicamente e como muitas vezes elas são substituídas sem mais nem menos por uma versão mais jovem e que muitas vezes é mais ingênua, mas que acaba sendo melhor do que elas por ser jovem, né? E acho que esse filme do Momento de Decisão fala bastante disso. Ele é mais uma dramédia, assim, né? Ele tenta levar as coisas de uma forma mais positiva, falando bastante das relações que você cria dentro do balé. Então não é tanto o lado do terror, mas acho que é um filme muito legal de se ter também, pra traçar um paralelo, assim, com o Cisne Negro, que acho que traz uma visão um pouco mais pessimista, assim, desse mundo. E o filme todo é centrado em volta dessa questão de o quão longe você está disposto a ir pela perfeição. A Nina, então, entra em uma jornada de autodestruição para conseguir atingir o que ela considera como perfeição, o que o professor dela exige como perfeição, o que a mãe dela exige também, né? E o que acaba ela tendo que abdicar muito da sanidade mental dela dentro da história. Assim, ao longo da história, ela passa a enfrentar o dilema entre o controle e a ideia de se deixar levar, o que dentro do balé O Lago dos Cisnes é muito importante para interpretar o Cisne Negro. E justamente isso que é o que mais traz atritos entre ela e a personagem da Lily, interpretada pela Mila Kunis, né? A Lily aqui dentro da história é uma pessoa de espírito muito livre, ela tem esse lado diferente ali do Cisne Negro que chama muita atenção, enquanto a Nina, no começo da história, pelo menos, ela é muito a personificação do cisne branco, né? E ao longo da história ela meio que vai passando por muitas coisas que remetem aí esse balé. E mesmo o filme se passando dentro do universo do balé, eu sinto que esses dilemas, essas coisas enfrentadas pela Nina, essa busca extrema pela perfeição, a forma como isso é mostrado dentro do filme é algo que a gente consegue se relacionar independente da área que a gente esteja, né? Mesmo mostrando ali o dia a dia de uma bailarina, né? Afinal, quem nunca quis tanto algo assim, que estava disposto a fazer muita coisa e muito longe, quem nunca ficou tão obcecado com alguma ideia, com algum projeto, com algo. Então, acho que é um filme muito legal e ele me atrai muito por conta disso, porque ele mostra esse lado do balé que é muito curioso, é um universo que me interessa muito e que muito por conta desse filme, mas ao mesmo tempo traz uma personagem que a gente consegue identificar dentro dela essa ambição, essa coisa de eu preciso conseguir isso, eu preciso ir atrás disso, não importa o que custar. Então acho que ele é muito legal a forma como ele mostra essas coisas. E bom, o filme é narrado exclusivamente pelo ponto de vista da protagonista, que vai se tornando cada vez mais paranoica e obcecada com tudo, o que leva ela a ter diversas alucinações. E eu acho isso muito legal, que a gente tem uma narradora que não é confiável. Então, em muitos momentos dentro da história, a gente realmente não sabe o que é real e o que não é. E é isso, eu acho que é muito aberto
você ter a própria interpretação, sabe? Você se deixar levar pela loucura da personagem. E acho que isso acaba também nos conectando ainda mais com ela e fazendo com que a gente fique praticamente vidrado dentro da história, querendo saber o que vai acontecer, né? E são nessas alucinações que vem o terror dentro do filme, que só de lembrar já me deixa arrepiada, assim. E a dualidade dentro do filme também tem uma relação muito legal, né? Essa coisa da realidade, do que é e do que não é. Com o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, o que torna a obra ainda mais completa, representando a dualidade constante da luta entre o que é reprimido e o que é libertado. E acho que por ter essa trilha sonora constante do Lago dos Cisnes, né, que é uma obra muito dramática, assim, e muito legal, eu constantemente uso quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu preciso focar muito, eu sempre escuto o Lago dos Cisnes, acho que é uma coisa muito interessante que deixa o filme ainda mais dramático, então só tem ganhos aqui. O longa, então, tem um ritmo muito rápido que vai aumentando conforme o filme passa. Não só isso, mas também as próprias situações que vão acontecendo dentro da história. Já que a Nina vai, passo a passo, entrando cada vez mais nesse mundo da loucura, nessa busca maluca, nessa obsessão, né, e as coisas vão aumentando ali gradualmente. E acho que muito disso vem da própria direção, né, com movimentos de câmera que passam a transmitir os sentimentos, né, a paixão, a devoção, da protagonista para o público, tornando ele muito imersivo e impressionante, porque ele traz movimentos rápidos, principalmente nos momentos em que a gente está acompanhando a montagem da peça, os ensaios, né, o que também acaba deixando a gente um pouco mais alucinado, assim, dentro dessa narrativa. E como eu falei, ele é um filme muito completo, porque ele não só mostra essas complexidades e o impacto dessa pressão, dessa competição, né, dentro da mente da Nina, mas ele também mostra muito do universo do balé, como ele tem muita rivalidade, como ele tem muita inveja ali envolvido, né, e como essa competição é muito intensificada por conta da indústria da arte mesmo, né, e acho que a gente pode relacionar isso com diversos outros filmes que não só falam sobre o balé, né. Tem um filme chamado A Malvada, que é um dos melhores filmes que venceram o Oscar de melhor filme, eu super recomendo, que ele fala justamente sobre isso. É uma atriz de teatro que ela já tá ficando velha, e logo ela começa a ser substituída por uma menina um pouco mais jovem, e mostra muito como a indústria né, que quer algo novo sempre, toda hora. É muita crítica da substância, né, mas bom, esses filmes vieram antes, mas acho que sempre tem algo novo pra gente ver dentro desse tipo de história, assim, e eu realmente acho muito interessante. E um dos grandes destaques dentro da história é a atuação da Natalie Portman. Essa é inclusive uma das minhas favoritas da atriz, e ela inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz por conta disso, né, e eu acho muito legal porque a Nina é uma personagem que passa por uma transformação muito grande dentro da história, né, começando com essa personagem mais inocente, um tanto quanto ingênua, e sendo corrompida, assim, mesmo por essa obsessão, essa paranoia que ela passa a sentir, né, muito paranoia dessa competição que tem ali dentro do mundo do balé, e como a junção desses traços de personalidade vão progredindo ali dentro dela, tornando ela cada vez mais maluca, assim, nessa busca pela perfeição. Dentro do filme, no começo, ela é uma personagem muito regrada, que segue as regras certinho, que treina de uma forma muito correta, né? E como essa perfeição que ela já tinha no começo, em questão de perfeccionismo mesmo, vai virando uma paranoia, vai virando uma obsessão, né? Como os traços que antes eram qualidades dela podem facilmente se tornar defeitos, assim. Eu acho que é uma coisa muito interessante que o filme consegue abordar muito bem. E como eu falei, eu sinto que Cisne Negro correu para que a substância pudesse andar hoje em dia, né? Que são filmes que trazem muito dessa coisa da perfeição, da competição ali dentro, né? E Cisne Negro é um filme muito vivo, assim, ele é um filme muito angustiante. É um filme que me pegou muito porque eu não tava esperando o quão assustador e ao mesmo tempo de fácil identificação, mesmo com os seus momentos mais sobrenaturais, ele conseguiu ser, assim, e é aquilo que eu sempre falo, filmes de terror, eles são muito assustadores quanto mais simples eles são, e eu acho que esse filme tem um pouco disso, né, porque é algo que a gente não sabe se é real ou não e que tá dentro da cabeça dela, assim, mas que não precisa de grandes artefatos ali por fora, né. Enfim, é muito interessante como é um filme vivo, é um filme angustiante que mostra como essa perfeição vem com muitos sacrifícios, né? Tanto físico, mas principalmente mentais. E como muitas vezes, para conseguir atingir os grandes objetivos,
essas pessoas têm que abandonar muitos conceitos morais que antes elas achavam tão certos e tão essenciais na vida pra conseguir atingir essa perfeição. É um filme excelente, assim, que com certeza eu quero reassistir mais vezes, assim, porque toda vez que eu penso nele, eu fico mais impressionada, assim. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 9.4 e ele tá disponível no streaming do Mercado Livre, o Mercado Play ou também na Disney Plus. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Cisne Negro e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de terror favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.